Olá, bem-vindo a mais uma aula do Cursol Pro. A gente está no módulo 2, módulo de projeto, e na aula de hoje a gente vai ver alguns aspectos do dimensionamento do inversor interativo, do inversor que vai trabalhar no sistema conectado à rede e como que ele interage, né? Na verdade tem que haver um casamento, tá? Uma adequação entre o inversor e os módulos. A gente já levantou na aula passada alguns conceitos, algumas dicas a respeito dos módulos, tá? Fizemos uma abordagem, chegamos a um valor inicial de número de módulos, temos uma ideia da potência do sistema e a gente está refinando esse projeto e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inversores, beleza? Então vamos aqui na apresentação que eu preparei e a gente vai desenvolver sobre esse tema. Vamos lá! Ok, vamos lá para a nossa aula 2.17, né, sistemas conectados à rede, e vamos definir os inversores. Então, algumas considerações aí a respeito da escolha e da especificação dos inversores. Né? A gente vai ver hoje na aula de hoje questões a respeito de interações elétricas entre o inversor e os módulos, tá? Como que a questão do inversor ele está com um transformador de isolação ou ele está diretamente conectado aos módulos, vai interferir na degradação de algumas tecnologias, alguns tipos de módulo, né? Como cada tecnologia de módulo responde aos inversores com e sem transformadores. A correção, vamos fazer também a correção dos valores nominais fornecidos nos datasheets. Então, aquelas correções por temperatura, a gente vai calcular hoje. E como compatibilizar as especificações de cada um, dos módulos e dos inversores. Esse slide aí mostra as principais topologias de inversores, tá? Só retomando aqui o fio da meada. Então, a primeira letra A aqui seria a topologia com um inversor central, onde eu ligo várias strings, tá? Um arranjo aí de várias strings do painel em um único inversor. Na segunda topologia, na letra B aqui, eu tenho um inversor para cada string, ok? Um inversor para cada string, então aqui são vários inversores, cada um controlando uma string. Lembrando que a corrente na string é única e as características dos módulos para cada string também são idênticas. Então, cada inversor desse aqui, ele vai procurar o ponto de máxima potência, ele vai rastrear a melhor característica do módulo e vai se otimizar para melhor aproveitamento de potência por string. Nessa letra C, eu tenho aqui o chamado inversor multistring. Na verdade, onde está aparecendo 3 inversores aqui, você poderia entender como sendo um único inversor, só que cada string é ligada em que a gente chama em um MPPT, ou seja, é um seguidor de máxima potência, em um rastreador de máxima potência. É como se fosse um inversor único, esses 3 aqui fossem um inversor único, e você tivesse uma entrada para uma string aqui, uma entrada para outra string aqui, e podendo ter até, inclusive, outras, né? Ou seja, para cada entrada dessa de string, o inversor vai ter um buscador de máxima potência. Então, ele consegue se adaptar às características de cada conjunto de módulo diferentemente. Beleza? E essa quarta configuração aqui é o chamado módulo de corrente alternada, né? Um módulo que já produz diretamente em corrente alternada, também chamado de configuração com microinversor. Essa nomeação é pelo fato de que cada módulo tem um pequeno inversor, um microinversorzinho, um inversorzinho aí de 250, de 300 watts na traseira dele, e aí, de forma que o módulo já fornece a sua saída em corrente alternada, pronto para ser ligado em paralelo e conectado à rede. Os critérios para a gente dimensionar um inversor, na verdade, para dimensionar a integração, né, dos módulos com o inversor, os principais seriam esses aqui, ó. Verificar a potência nominal do inversor, ela tem que ser adequada ao conjunto de módulos que você tem. Então, se você tem
10 módulos de 300 watts, você vai trabalhar com um inversor de, no mínimo, 3 kW. Né? 10 vezes 300 dá 3 kW. Não adianta você ter 10 módulos de 300 e querer trabalhar com um inversor de 2 kW. Porque ele vai ficar fortemente carregado, vai ultrapassar a potência nominal dele. Então você vai acabar tendo módulos aí que não vão estar contribuindo. Da mesma forma, não é interessante você ter os 10 módulos de 300 e colocar um inversor de 6 kW, um inversor de 7,5 kW. Não adianta, ele vai ficar superdimensionado para o conjunto de módulos, de forma que você vai estar com uma capacidade ociosa, uma capacidade que não vai estar sendo aproveitada, não vai estar sendo ligada. Em outras palavras, vai ser um capital, um dinheiro investido num inversor de grande porte que não vai ser plenamente aproveitado. Beleza? Então, você também precisa verificar a temperatura de operação do módulo fotovoltaico. Então, aí eu coloquei aqui inverno e verão, porque precisa se observar e precisa se fazer as contas para a temperatura máxima e a mínima. A gente, aqui no Brasil, é levado a pensar que o único problema para o inversor é se ele esquenta, para o inversor e para o módulo, né, para o sistema como um todo, o único problema é quando ele esquenta demais. E, em geral, equipamentos eletrônicos eles sofrem problema mais comumente por elevação de temperatura, por aquecimento. Esse é um ponto que precisa ser observado. Porém, no caso dos sistemas fotovoltaicos, o ponto de menor temperatura também precisa ser investigado, também precisa ser acompanhado, porque no ponto de menor temperatura vai ser a situação onde vai ocorrer a maior tensão no módulo. E aí, essa maior tensão produzida pelos módulos pode acabar provocando um excesso de tensão, uma sobretensão na entrada do inversor, o que é extremamente prejudicial. Então, vou mostrar nas contas ali, no exemplo que eu preparei, como é que isso se aplica. Então, verificar os coeficientes de temperatura do módulo, porque a tensão produzida pelo módulo, ela varia de acordo com a temperatura. Se você tem um aumento de temperatura, a tensão máxima produzida pelo módulo vai sofrendo uma diminuição. Ou seja, o aumento de temperatura provoca uma diminuição de tensão. Por outro lado, a diminuição da temperatura, por isso é importante observar os dias frios, a diminuição da temperatura provoca um aumento na tensão gerada pelo módulo, de forma que precisamos observar para que essa tensão não fique excessiva e queime o inversor. Então aqui uma figura mostrando algumas características-chave, né, de um módulo, alguns parâmetros importantes a ser observados. Então esse aqui é um módulo fotovoltaico Schuko de silício amorfo de 90 watts. Então eu estou mostrando aqui, tensão nominal 90 watts de pico. Aqui Output Data Under Standard Test Conditions. STD vai ser uma sigla bastante utilizada. STD, né? Aqui é Standard Test Condition. São são condições de teste padrão, tá? Especialmente uma temperatura de 25 graus, que é considerado nos testes onde esses dados são registrados. Então, uma tolerância na potência de saída de mais 5 ou menos 0. Ou seja, esse módulo ele pode chegar a 95 watts. E de 90 a 95 watts é a faixa que o fabricante garante. A menor potência de saída 90 watts. Tensão de trabalho, tensão MPPT, 73,8 volts. Tá? É a tensão de funcionamento nas temperaturas STD, na temperatura de 25 graus.
a corrente nominal 1.25, tensão de circuito aberto. Essa tensão é importante. Quando o módulo está em circuito aberto, ou seja, não está fornecendo corrente, a tensão pode chegar a 95.30 volts. Okay? E quando o módulo está curto-circuitado, ou seja, ele está fornecendo a sua máxima corrente que ele é capaz de entregar é 1.56 ampere. Eficiência do módulo 6.3%, então percebam que comparado com os módulos de silício cristalino, que giram na casa dos 15% atualmente, essa tecnologia ela é bem menos eficiente, ou seja, aproveita menos a área, né, de radiação. Coeficiente de temperatura menos 0,21. A gente vai, isso aqui para potência, MPPT, como a potência varia com a temperatura. Coeficiente de temperatura para corrente de curto, então varia muito pouco a temperatura para corrente, 0,08. Coeficiente de temperatura para tensão de circuito aberto, essa aqui é importante, menos 0,30. Coeficiente de temperatura para a corrente, está próximo da corrente curto-circuito, 0,10. Coeficiente de temperatura para a tensão de funcionamento, MPP, 0,30. Tensão máxima do sistema, 90 watts associados em série, tensão aqui em torno de 73, 74 volts. Você pode fazer um arranjo aí de no máximo 600 volts. E a corrente máxima para os fusíveis é 3 amperes. Fusíveis por string. Então, isso aqui eu já tinha passado, estou só relembrando rapidamente. E quando a gente tem, então, a adequação com um inversor, olha só, uma associação série de 6 módulos fotovoltaicos daquele que eu acabei de falar, ele vai fornecer uma tensão MPP em temperatura em condições padrão 6 vezes 73,8, ou seja, 442,8 a 25 graus. Se os módulos tiverem circuito aberto, vai dar 571,8. Quando esse sistema, inversor e módulos estiverem trabalhando a 80 graus, Flávio, nunca dá uma temperatura ambiente de 80 graus. Perfeito, só que eu estou considerando isso aqui a temperatura em cima do módulo, na superfície do módulo. Então vai somar a temperatura ambiente com a temperatura de operação do módulo em potência plena. Então, certamente vai chegar a 80 graus até mais, até 90, 95 graus. Mas considerando que 80 graus, eu vou ter então, um coeficiente negativo, ele vai diminuir um pouco essa tensão de funcionamento. Pego os 442, multiplico por esse coeficiente. Lembra que era 0,3%, então por isso que eu divido por 100 aqui. Multiplico pela tensão total e multiplico pela variação de temperatura. Essa variação aqui ela me dá aproximadamente 73 volts. Então, quando eu subtrair esses 73 volts dos 442, aqui 443 aproximadamente, isso me dá aproximadamente 370. Essa vai ser a tensão de funcionamento com carga plena, carga nominal. Beleza. No caso da tensão de circuito aberto, ela deve ser considerada na menor temperatura, porque tensão de circuito aberto é a maior tensão. E na menor temperatura eu vou ter um acréscimo dessa maior tensão. Então, a continha que eu vou fazer é menos 0,3 dividido por 100, que é aquele coeficiente, multiplicar pela tensão total do circuito aberto, que é os 571,8 aí, multiplicando pela variação da temperatura. Agora, como a temperatura está diminuindo, tá? Isso aqui vai dar negativo, seria 10 menos 25, aqui ficou trocado, tá? 10 menos 25. E aí eu vou ter um acréscimo de 25 volts, ou seja, 571,8, praticamente 579, 572, quer dizer, com
25, chega a quase 600 volts, 598 e 597. Então, essa variação aí toda se dá por essa característica de coeficiente de temperatura. Beleza? Então, aí comparando aqui com a potência pegando esse inversor aqui como modelo, Sunny Boy aí 4600, ele tem 5.25 kW potência. Ele suporta uma tensão de entrada de 600 volts, uma faixa de tensão MPPT de 246 a 480. Então a nossa tensão aqui 370 está dentro da faixa, está ok. Máxima corrente 26 amperes, número de rastreadores MPP 1 e número de strings em paralelo 4. Ok, então o que eu tenho que observar aqui que está dentro da faixa, a minha tensão de operação, e a minha tensão de circuito aberto, 598, ela é inferior aos 600. Está bem pertinho, né? Está bem colado ali, mas ainda é inferior. Então, é um inversor que pode ser aplicado. Beleza? Aqui eu estou comentando rapidamente sobre um dos fatores de perda, né? Os fatores que provocam a diminuição do PR, da Performance Ratio, que seria por que o módulo, ele, com o passar do tempo, ele começa a produzir menos potência. Então, uma das razões é o que a gente chama de delaminação dos módulos fotovoltaicos de filme fino. Então, isso vai acontecer com o silício amorfo, com o CIS, com o telureto de cádmio. Então, esse tipo de tecnologia, por ela ter superextrato, né, nas bordas dos módulos, devido à umidade, devido à temperatura, os módulos ficarem expostos, é possível que haja uma absorção de sódio do vidro, provocando uma corrosão do material condutor, que eu chamo de TCO. Essa corrosão desse material ela é chamada de delaminação. Essa delaminação faz com que o material condutor que fica embutido no módulo, né, seriam aqueles contatos, eles vão perdendo sua propriedade condutora. Então, começa a apresentar um pouco mais de resistência, aumenta a resistividade desse material e ele vai provocando perda de potência. Então, aqui uma imagem mostrando o fenômeno, né? Então, olha aqui na borda, pertinho onde pode começar a haver infiltração, absorção de umidade, como é que existe você pode ver nessa outra figura aqui, como é que existe uma deposição de material e ele vai se degradando, esses contratos vindos aí. Então, esse fenômeno aí é chamado de delaminação. Tá? Aqui eu estou mostrando, na verdade, o que provoca isso daí, né, é devido ao potencial a que o módulo é submetido. Tá? Então, dependendo de como ele é ligado ao inversor, da qual topologia está sendo utilizada, em relação aqui, observa que essa figura aqui mostrando em relação ao zero, né, em relação ao terra. Então, ele pode estar ligado a um potencial positivo, o módulo pode estar ligado a um potencial positivo em relação ao terra, ou um potencial negativo em relação ao terra. A utilização de inversores com separação galvânica e a ligação negativa do gerador ao terra provoca um campo elétrico no qual os íons de sódio carregados positivamente são puxados, afastando-se da camada de TCO. Então, você pode favorecer ou você pode dificultar esse efeito. Então, como um resuminho aqui também rapidamente, o efeito de você utilizar o inversor com ou sem transformador. Né? Inversores sem transformadores, são indicados, recomendados para silício cristalino, porém os inversores com transformadores são os indicados para os filmes de película fina, filmes finos, né, onde ocorre o problema da delaminação. Então, aqui uma tabela também rápida para como
qual tecnologia utilizar com qual tipo de inversor. E aqui uma imagem de uma string box, tá? Onde a gente pode ver aqui a ligação, os fusíveis, tá? A seccionadora. A gente tem, normalmente precisa utilizar os DPS e precisa utilizar fusíveis por string. Então, por que eu preciso utilizar um fusível para cada string? Na verdade, se você tiver mais do que 2 strings, isso é obrigatório, utilizar um fusível para cada string. Por quê? Porque justamente por causa dessa corrente reversa. Corrente reversa, ela acontece na seguinte situação: imagina que você tem um curto-circuito acontecendo aqui no meio de uma string. Então a corrente desse módulo azulzinho aqui, mais esse aqui, vai contribuir, vai ser descarregado aqui para a Terra. Porém, os outros módulos vão também contribuir para alimentar esse curto. Então isso aí acabaria provocando uma corrente excessiva nessa string e daí a necessidade de ter um fusível aqui, porque esses aqui todos vão estar com corrente nominal, beleza. Porém, esse aqui estaria com uma corrente excessiva e ele vai proteger então esses módulos no caso da ocorrência de um curto-circuito. Tá? De novo aí um diagrama agora um pouco mais amplo, mostrando aí esse fenômeno. E isso aqui então é só para ilustrar a necessidade dos fusíveis para cada string. Tá? Na verdade eu preciso ter fusíveis do lado positivo e fusíveis do lado negativo também. Ok, então nós temos aí os nossos EPCs, hoje são 2 que eu vou falar para você. O primeiro exercício prazeroso de casa é você fazer o dimensionamento e especificação dos módulos e do inversor para um sistema localizado em Vitória, um sistema fotovoltaico conectado à rede localizado em Vitória, de uma instalação bifásica, tá? 127/220 volts, ela é bifásica e o consumo médio mensal, a média mensal de consumo é 250 kWh, e você vai utilizar para esse projeto o módulo da Ingle, tá? O código está aí anotado. Eu vou deixar inclusive o catálogo também para facilitar, vou deixar o catálogo aqui embaixo dessa aula, o link para você baixar o catálogo do módulo e do inversor. Então você vai usar o módulo de 250 watts pico da Ingle, é o 250P-29B, tá? É um módulo de 60 células. E você vai usar o inversor da Fronius, modelo Galvo 2.0-1. Vou deixar o catálogo, o manual dos dois aqui de baixo. Beleza? Então esse é o EPC número 1. E o EPC número 2, ele é um pouco mais próximo da realidade, mas é um pouco mais aberto, né? Então ele é o seguinte: você vai fazer o dimensionamento de um sistema para uma instalação localizada na sua cidade, tá? Da sua casa, você vai fazer da sua casa, ou para um potencial cliente, se você tiver um potencial cliente, ou se você quiser fazer um dimensionamento para alguém, para algum amigo, algum parente, que você acha que tenha, né, a intenção, o interesse de fazer a instalação de um sistema conectado à rede, você faz vai aproveitando e vai fazendo o projeto já como prática, como exercício, e no final você vai ter o projeto pronto já. Então vai fazendo esse projeto aí para uma instalação na sua cidade. Você vai pegar a conta aí dos últimos 12 meses, vai tirar uma média, vai ter a média mensal do consumo dessa instalação, tá? Você vai ver qual é o tipo de consumidor, se é monofásico, bifásico ou trifásico, para a gente saber o custo de disponibilidade, que a gente viu que é importante. E você vai ter liberdade para escolher qualquer módulo e qualquer inversor também que você quiser, que se adeque às condições aí de potência, às condições do projeto. Beleza? Então esses são os 2 EPCs de hoje e fica para a próxima aula. Na aula que vem eu já vou resolver o EPC número 1. Tá?
tá? Eu vou resolver porque ele está com os dados todos amarradinhos, então a resolução vai ser igual para todo mundo. Beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau!